Por favor, pegue a sua Bíblia nesse instante, na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero ler no capítulo 5, o versículo 14. Esse é um texto que Deus tem falado bastante conosco nesse tempo. Ele, inclusive, foi usado como tema de um dos nossos retiros aqui da igreja, que diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Vamos fazer assim, eu falo e vocês repetem. Pode ser? Vamos lá. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Foi um bom treino. Agora vamos. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Você que crê nessa palavra, levanta a sua mão e glorifica ao Senhor nesse instante. Ore por mim, eu vou orar por você. Deus, nós pedimos a tua bênção nesse instante. Estamos diante do Senhor e da tua palavra. Uma palavra nessa manhã de despertamento. Uma palavra nessa manhã que vem nos convidando, Senhor, para uma atitude na vida espiritual. Que o Senhor fale conosco nesse instante. Que o Senhor fale com a tua igreja e que o Senhor use a minha vida nesse momento como instrumento da pregação da tua palavra. Eu oro assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos, irmãs. Glória a Deus. Queridos, em junho de 2013, você deve recordar que o Brasil foi tomado por dias tensos, com manifestações populares, vocês recordam? Protestando contra as classes políticas, contra a situação do país. Vocês lembram dessas manifestações, desse tempo, desse período? E realmente foram dias muito tensos, deixavam muitas pessoas preocupadas com no que aquilo poderia dar. Eu vivi isso muito de perto, porque como a gente trabalha ali no centro de São Paulo, lá na região do metrô São Bento, ali era um caminho para as pessoas irem para as manifestações, e a gente via um certo ar de tensão mesmo, diante daquela cena que a gente presenciava. Sobre esse período, as pessoas falavam, que o povo estava adormecido, que o gigante acordou. Essa é uma frase que o gigante acordou. É curioso essa frase, porque por trás dela, o que traz a ideia de que o povo brasileiro havia se acomodado com a situação política, com a situação do país, e que o povo desconhecia a sua força, o seu poder. E a ideia é que, então, a partir daquele instante, tudo seria diferente, né? O povo acordou, o gigante acordou, então, tudo seria diferente. Aí a pergunta que a gente faz é, será que acordou mesmo, de fato, né? Eu vi alguém dizendo esses dias que, na verdade, o gigante continua dormindo, pensando que está acordado. Estou falando sobre o povo. Esse fato que já faz parte
da história brasileira, penso que serve como uma ilustração para a vida cristã, para a realidade espiritual da igreja. De fato, a igreja de Cristo, ela é poderosa, porque ela tem à sua disposição uma fonte inesgotável de poder, de autoridade, fonte essa e poder esse que a capacita para suplantar as fortalezas do reino das trevas. Esse poder está sobre a igreja, e ela pode usar isso, ela pode buscar isso e viver isso. Só que se a igreja não tiver o devido cuidado, ela pode se esfriar espiritualmente, e aí sim ela perde o seu fervor, ela pode acomodar-se no pecado, acostumar com algo que é aquilo que Deus não planejou para ela, não é aquilo que Deus deseja para ela, e a igreja pode se acostumar com essa situação. Pense nisso. Da mesma forma, o cristão, individualmente, na sua vida espiritual, se ele não ficar esperto, ele pode, sem perceber, ir perdendo o seu fervor, a sua vida espiritual, sendo influenciado pelo mundo, começa dessa forma e se afastando de Deus. E é nesse sentido que eu falo que é uma ilustração, porque há muita gente dormindo no nosso tempo, muito cristão dormindo espiritualmente, e a mensagem é essa, é hora da gente despertar, é hora da gente levantar e tomar nossa posição nessa batalha. A palavra que o pastor Efraim trouxe aqui para nós, no momento da oração dos 100 dias aqui, fala sobre esse despertamento, um convite ali a Jacó, que faz a todos nós, de tomarmos posição do lado da nossa família, de levantar, de acordar, e tomar posição no mundo espiritual em favor dos nossos, em favor da nossa família. O nome disso é avivamento. Avivamento, é isso que nós devemos desejar, que refere-se a um mover do Espírito Santo, até mesmo no dia a dia da igreja. Uma igreja avivada, vive esse avivamento, tem a ver com a manifestação da presença de Deus. Essa igreja vive um derramamento das bênçãos, Deus vai distribuindo os dons, trazendo vida e poder sobre essa igreja, impulsionando essa igreja para a pregação do Evangelho. E nesse sentido, uma igreja avivada é essa igreja que tem a presença de Deus na vida dela, que no meio dessa igreja há confissões de pecado, há orações incessantes, há sede de ler, de viver o Evangelho, de viver a palavra de Deus. No meio dessa igreja há milagres, há manifestações de dons espirituais, batismos no Espírito Santo, anseio de viver em santidade. Essa é uma igreja avivada, uma igreja onde no seu meio há amor genuíno entre os cristãos, há compromisso, há unidade, mas também que haja impacto na sociedade, onde há ações de relevância social, em que a igreja faz a diferença no bairro onde ela está, faz a diferença onde ela atua, com obras sociais, com ações de desejo de manifestar o amor de Deus, o amor ao próximo. Isso tem a ver com uma igreja avivada, uma igreja que tem evangelização contínua, através do anúncio e do testemunho, ou seja, daquilo que nós falamos, mas principalmente daquela forma que nós vivemos. E uma igreja que vive esse avivamento do Senhor na sua história, ela é sempre eficaz na missão de Deus no mundo. Bom, isso é uma descrição de uma igreja avivada. E eu entendo que nós somos uma igreja avivada, nós temos o poder de Deus, a presença de Deus na nossa vida. E nessa igreja há essas atuações do Espírito Santo, esse mover do Espírito Santo. Mas além dessas atuações contínuas, já mencionadas aqui, de tempos em tempos, Deus
tem feito coisas extraordinárias no meio do seu povo. Há registros na Bíblia, há registros na história, de ações mais intensas ainda do Espírito Santo, trazendo o que a gente poderia chamar de avivamentos extraordinários sobre a igreja. A gente vê relatos do século XVIII, século XIX, como os avivamentos na Inglaterra, de John Wesley e Whitefield, que foram homens levantados por Deus para trazer um avivamento sobre a Inglaterra e sobre todo o mundo. Avivamentos como o da Rua Azusa, que está bem relembrado nesse tempo. Esses momentos assim extraordinários são dias em que as ações poderosas de Deus, que são comuns do cotidiano da igreja, são intensificadas, são aumentadas. Eu quero trazer para vocês essa palavra e para despertar em vocês o desejo desse algo a mais de Deus, que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida, na vida da nossa igreja. Na Bíblia há exemplos de igrejas que viveram essa temporada de Deus extraordinária. E um dos exemplos na Bíblia de uma igreja que viveu esse avivamento intenso é a igreja de Éfeso. E eu convido você para a gente dar uma visitada, uma relembrada na história dessa igreja. A gente poderia começar aqui falando sobre o avivamento que ocorreu em Éfeso. Quando a gente fala em grandes avivamentos, a gente sabe desse mover de Deus, em que as pessoas são tomadas pelo temor da presença de Deus, e as pessoas confessam os seus pecados, milagres acontecem, coisas extraordinárias ocorrem, em que sociedades inteiras são impactadas, cristãos que começam a pregar o evangelho com mais autoridade, com mais coragem, multidões se convertem ao Senhor nesses tempos. E quando a gente olha para a igreja de Éfeso, a gente vê isso acontecendo. Eu queria que se você pudesse pegar a sua Bíblia lá, no livro de Atos, que conta a história de como essa igreja nasceu, como que essa igreja foi plantada. Eu me refiro ao livro de Atos, no capítulo 19. Nós temos a descrição de um avivamento que ocorreu nessa cidade, em que todos esses sinais que eu citei aqui foram vistos de forma extraordinária. Bom, o que a gente pode dizer de Éfeso? Éfeso era uma cidade portuária, que naquela época o número de sua população poderia ter chegado a 300 mil habitantes. Talvez para hoje não seria uma cidade tão grande, mas para aquela época era uma grande cidade naquele contexto. Era rica, era moderna, era uma cidade agitada, era intelectualmente avançada, mas, por outro lado, era uma cidade marcada assim, pela idolatria, pelo ocultismo, a feitiçaria, e uma cidade moralmente caracterizada pela promiscuidade. Essa é a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, por exemplo, tinha lá um grande templo na cidade dedicado a Artemis, ou Diana, que era a deusa dos gregos, que atraía multidões de turistas, e esse turismo religioso movimentava a economia daquela cidade, daquela região. Naquele templo, por exemplo, para você ter uma ideia, acontecia coisas promíscuas, coisas terríveis em adoração àquela deusa. Um dos exemplos é que naquele templo havia 1000 prostitutas cultuais que ficavam à disposição dos homens para se prostituírem, homens promíscuos, e eles faziam da promiscuidade, daqueles atos terríveis, uma forma de adoração, fazia do pecado uma adoração. Bom, foi nesse contexto conturbado, nesse contexto urbano terrível, que Deus levantou uma igreja para impactar aquela sociedade, para impactar aquela cidade. E aí a gente vai lendo na palavra, você descobre que foi para lá que o apóstolo Paulo foi. Isso
No final de sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passou ali. Aí a gente chega no capítulo 18, por exemplo, capítulo 18, os versículos de 18 a 23, fala do primeiro momento que o apóstolo Paulo chegou lá nessa cidade. Ele chegou ali, ele não pôde ficar muito tempo, mas ele percebeu o potencial daquela cidade. Por perceber isso, ele deixou ali 2 pastores, né? 2 missionários, que é Priscila e Áquila, que continuaram ali o trabalho. E somente na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo voltou àquela cidade e dedicou um tempo ali para a pregação do Evangelho. E esse tempo está descrito no capítulo 19, versículos 8 a 10, quando ele chegou ali. Assim, como que começa o avivamento ali? Como que começa o mover de Deus? É descrito nos versículos, o início é descrito no versículo 1 a 7 do capítulo 19, em que o apóstolo Paulo chega naquele lugar e ele percebe que a obra ali não está indo, a igreja ali não está desenvolvendo, está diferente, está num descompasso com o que está acontecendo em Jerusalém, acontecendo no mundo inteiro nesse período de avivamento. Então ele chega lá e ele pergunta: o que está acontecendo aqui? E aí ele faz uma pergunta-chave: irmãos, como que está a relação de vocês com o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? E a resposta dos irmãos ali foi assim: que Espírito Santo? O que é isso? Nós não ouvimos falar nada a respeito disso. E ele já falou: então é isso, calma aí, vamos orar então. E aí ele põe um grupo lá de irmãos. O texto diz que eram 12 crentes naquela igreja. Algum tempo ali estava naquela situação. E eles então começaram a orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor. E diz a palavra que ele impôs as mãos e começaram a orar. Quando começaram a orar, naquele dia o céu se abriu sobre aquele lugar. E o poder de Deus foi derramado, despejado sobre aquelas vidas. Todos ali foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados no Espírito Santo. Começaram a falar em línguas, a magnificar o nome de Deus, a profetizar e falar das grandezas de Deus. E através daquele mover extraordinário do Senhor, começou um grande avivamento naquele lugar. E quando você continua lendo o capítulo 19, você vai vendo que ali um avivamento começou naquele lugar, e eles começaram a pregar pela cidade, e as pessoas começaram a se converter, coisas maravilhosas começaram a acontecer naquele lugar, milagres extraordinários, inúmeras conversões, coisas que é descrita nesse texto de milagres de Deus, que não são descritas em nenhum outro lugar na Bíblia, coisas assim sobrenaturais que acontecem naquele contexto, naquele lugar. As pessoas ouvindo os milagres, né, vendo os milagres, ouvindo a palavra, essas pessoas eram tomadas do temor de Deus e se prostravam diante de Cristo, entregando a vida na presença do Senhor, entregando a vida para Deus. A mudança na vida dos cidadãos de Éfeso, ou cidadãos efésios, eram mudanças nítidas. Talvez uma mudança assim um versículo que deixa isso claro, o versículo 18, que diz a Bíblia que quando eles eram tocados pela presença de Deus, o descrente, o incrédulo, ele era tocado por Deus. Essas pessoas se curvavam diante do Senhor e chegavam para os crentes confessando os seus pecados, dizendo: sou adúltero, entende? Descrevendo: ore por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim. E assim eles eram extraordinariamente tocados pelo Senhor. Que maravilha, imagina essa cena. Então havia muitos feiticeiros, muita gente do ocultismo ali, adoradores, seguidores de Satanás, que liam os livros lá do satanismo daquela época. E essas pessoas também começaram a se converter. Muitos começaram a abandonar o paganismo e as práticas do ocultismo. Muitos dos que seguiam as artes mágicas, diz o versículo 18, agora o 19, diz que muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. Imagina isso. A pessoa trazendo lá os seus deuses, os seus livros sagrados, e confessando diante de Deus e colocando diante do Senhor. E isso começou, coisas extraordinárias, e isso começou a
a atrapalhar o projeto de alguns. Começou a incomodar o reino das trevas por conta disso. Primeiro, o texto descreve um abalo econômico naquela cidade. Imagina, muita gente começou a se converter, que o turismo religioso começou a perder a força. E algumas pessoas começaram a tomar prejuízo, e por conta disso veio uma ferrenha perseguição contra o apóstolo Paulo. Os versículos 23 até o 41 vai descrevendo situações que eles tiveram que enfrentar por causa da obra de Deus. Mas apesar disso, é importante que se saiba, o evangelho triunfou naquele lugar. Aquela igreja que abalou a cidade foi ali marcada por algumas características. Primeiro, pelo fervor. Era uma igreja fervorosa. Outra marca dessa igreja, o zelo doutrinário. E também, como marca, ela tinha uma ação missionária, barra social, muito atuante, muito relevante naquele lugar, ao ponto de transformar uma cidade, de transformar toda uma sociedade. E em pouco tempo, aquela igreja, a igreja de Éfeso, que viveu esse avivamento, se tornou a igreja mais importante do primeiro século. Que maravilha, imagina isso? Isso é uma forma de Deus agir na história, por meio dos seus grandes feitos, dos seus grandes atos, do seu poder maravilhoso sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Deus realizou tantos milagres e prodígios no Novo Testamento, mas isso também é visto no Antigo Testamento. Deus manifestava o seu poder no meio do povo de Israel, para que através desse mover de Deus no meio do povo de Israel, as nações da terra fossem atraídas para a presença de Deus. Isso é fato. Israel era palco dos atos poderosos de Deus. E os atos poderosos de Deus sobre Israel serviam como fogos de artifícios para chamar a atenção das pessoas, vendo a luz de Deus sobre Israel, vinham até Jerusalém para adorar. E uma coisa que eu aprendo com Israel é que a presença de Deus precisa ser poderosamente perceptível no meio do povo de Deus. Vou repetir. A presença de Deus precisa ser poderosamente perceptível no meio do povo de Deus, para que a presença do povo de Deus seja relevantemente perceptível no meio da sociedade, no meio do mundo. A gente precisa ter a presença de Deus em nós, para que a nossa presença seja notada onde a gente vai. Você compreende isso? Isso tem a ver com avivamento, tem a ver com o poder de Deus, com a graça de Deus sobre a nossa vida. E a gente vê isso evidente, assim, poderosamente, na história dessa igreja de Éfeso. Nosso desejo é que nós sejamos uma igreja assim também. Uma igreja relevante na sociedade, uma igreja poderosa, uma igreja onde há atos poderosos de Deus evidentes. E que nosso caráter, nossa vida, nós sejamos luz do Senhor no mundo. E nós possamos brilhar a luz do Senhor Jesus aqui nesse bairro de Vila Medeiros, dessa região, porque foi aqui que Deus nos plantou. E aqui é para esse lugar que Deus tem um chamado histórico, um chamado específico para a gente aqui. E nesse lugar nós precisamos brilhar a luz de Cristo. E para isso nós precisamos desse poder do Senhor, do Espírito Santo. E aí quando nós olhamos para a Bíblia, eu vejo na igreja de Éfeso um exemplo daquilo que nós devemos ser. Então era uma igreja avivada, mas vamos lá. Para a gente, ao falar sobre a igreja avivada, é sempre importante a gente lembrar que essa não é toda a história. Há um momento difícil, né, na vida daquela igreja. Quando a gente fala do avivamento, é importante também a gente falar do esfriamento em Éfeso. E aí vai para o texto que nós lemos hoje. Ao reconhecer que aquela igreja era um exemplo de um avivamento extraordinário que impulsionou a missão, é importante a gente lembrar que tempos depois, aquela igreja viveu uma espécie de esfriamento que afetou diretamente sua relevância missionária. Foi para essa igreja
por exemplo, que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios. E eu quero relembrar esse versículo que nós lemos no início aqui, Efésios 5,14, que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que nós chamamos de avivamento, também pode ser chamado de despertar, de despertamento espiritual. Despertamento espiritual. Vem aqui, esse verbo avivar, significa avivar ou reavivar, significa voltar a viver. Refere-se ao ato de restaurar a vida espiritual de uma pessoa ou uma igreja após um declínio. Avivamento, então, é o retorno da vida de Deus sobre a vida do seu povo. É renovação, reanimação, é um despertar da comunidade cristã, a igreja de Cristo. Então isso é um mover, uma intervenção de Deus poderosa, é uma ação do Espírito Santo sobre a igreja, uma espécie de vida, uma experiência na vida da igreja, em que o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele realiza primeiramente dos crentes, despertando os crentes, mas isso traz bênção e atinge todas as pessoas que estão em volta. Bom, quando eu olho para o contexto de Efésios 5, se você ler a carta aos Efésios, você vai encontrar alguns indícios de que aquela igreja estava precisando de novo desse mover de Deus na vida dela. Quando nós lemos, percebemos que ela começa a se esfriar. Eu gosto dessa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, quando ele diz: desperta tu que dormes. Ele está falando, obviamente, aqui da frieza espiritual, mas ele faz uma comparação interessante aqui nesse texto. Ele está comparando, ele está se dirigindo a crentes, né, a cristãos, e ele está comparando a frieza espiritual, né, com uma espécie de sono mortal, com algo semelhante a um envenenamento por inalação. Imagina, a pessoa está sendo envenenada, está adormecendo, está ficando sonolenta, e não está percebendo que está experimentando um sono de morte, um sono que leva à morte. Essa palavra do apóstolo Paulo vem mostrar a necessidade, então, de um despertamento. A igreja de Éfeso precisa, e todo o tempo nós precisamos pensar nisso, refletir sobre isso. Como que está a nossa vida cristã? Como que está a nossa fé? Como que está o nosso compromisso com o Evangelho do Senhor? Sempre precisamos refletir sobre isso. Eu vi, uns dias atrás, o pastor Osmar contando uma história. Ele ficou de me mandar depois a referência, de um médico que acompanhava alguns reis, né? E um dia, esse médico que era tão renomado, nesse período da Idade Média, em que só tinha acesso à Bíblia quem só tinha acesso à Bíblia quem era do clero, esse médico teve o privilégio de ter acesso a uma cópia da Bíblia. Então ele começa a ler os 4 evangelhos. E ele fica assim, admirado com o que ele está vendo. Ele chega a uma conclusão. Ele diz o seguinte: ou esses não são os evangelhos, ou nós não somos mais cristãos. Ou esses não são os evangelhos de fato, ou somos nós que não somos mais cristãos. Hora ou outra, nós precisamos revisitar o Evangelho, revisitar a palavra, examinar nossa vida e pedir: Deus, sonda-me, sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor. A gente precisa desse despertamento de Deus, dessa ação, desse mover de Deus sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo mostra essa realidade, essa situação na igreja de Éfeso. Então ele traz essa palavra de despertamento. Ele está dizendo: desperta,
Desperta tu que dorme. Você que está dormindo, acorda aí. Levanta-te. Seu lugar não é aí. Você é um servo de Deus. Você é uma serva do Senhor. Tome a sua postura como guerreiro, como guerreira. Desperta. Você que está dormindo, acorda. Acorda, toma o seu lugar, levanta-te dentre os mortos. Você não é morto, você foi salvo, você foi resgatado pelo Senhor para viver uma vida e vida com abundância. Seu lugar não é aí dormindo, seu lugar não é aí sonolento, seu lugar não é aí parado. O seu lugar é na frente da batalha, guerreando para a glória do Senhor. Essa palavra de despertamento. Conforme nós já dissemos aqui, a igreja lá de Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo, e essa igreja ela ficou conhecida pelo seu fervor pentecostal. Era uma igreja pentecostal. Ela era conhecida pelo seu zelo bíblico. Também era uma igreja muito mais ainda conhecida pela sua relevância, pela sua ação missionária. Ela era uma igreja fiel, era uma igreja fervorosa, era uma igreja ganhadora de alma, mas com o passar do tempo, ela foi se esfriando e passou por um declínio, inclusive tolerando alguns tipos de pecado, como nós vemos aí no capítulo 4, do versículo 17, até o capítulo 5, versículo 20, fala de algumas situações que aquela igreja estava enfrentando, estava vivendo, estava precisando do mover de Deus. Olha que interessante, essa igreja aqui é aquela para quem Jesus escreve uma carta no Apocalipse. Capítulo 2, versículos 1 até o 5. É a igreja de Éfeso. É aquela igreja que recebe a acusação de ter se afastado das primeiras obras e ter perdido o primeiro amor. Ele diz, lembra de onde você caiu e volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. No livro do Apocalipse, essa igreja é elogiada pelo seu zelo. Inclusive, ela é uma igreja que é elogiada pelo seu trabalho. Eu sei o trabalho que você faz. Você faz muitas coisas. Mas está te faltando algo. Está faltando amor, está faltando fervor, está faltando mais vida espiritual em suas ações. O problema daquela igreja em Éfeso é que, apesar de tudo que ela estava vivendo, ela achava que estava tudo bem, que estava tudo certo. Estava dormindo, estava precisando acordar. Precisava voltar ao primeiro amor. Quero entender aqui que o primeiro amor, quando você olha como era aquela igreja, descrita lá no capítulo 19 de Atos, você vê que esse primeiro amor tinha a ver com o seu fervor pentecostal, com a sua vida com Deus, e também com a sua missão, a vida em missão. Né? E é poderoso isso. O avivamento sempre está conectado a ideia de evangelização, de crescimento da igreja. Em toda a Bíblia, em toda a história, uma das principais marcas de avivamento é a expansão do reino de Deus, com pessoas rendendo-se ao senhorio de Cristo, diante da pregação do evangelho feito por cristãos que estão em chamas para Deus. Isso é uma boa descrição de um avivamento. E coisas maravilhosas acontecem no dia a dia de uma igreja, mas coisas ainda mais extraordinárias acontecem em períodos de grande despertamento. E a gente precisa orar por isso. A gente precisa desejar isso para a nossa igreja. Orar por isso. Nós temos orado aqui por Vila Medeiros, temos orado pela Igreja Adventista da Promessa, que tem poder no nome, né? A promessa é do poder do Espírito Santo. Nós cremos, nós vivemos, nós nascemos dessa promessa. A gente não pode esquecer essa nossa essência de forma alguma. E eu creio que Deus tem algo grandioso para nós, para a gente viver, algo de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Queria que a gente pensasse sobre isso. Imagine qual a igreja que você sonha. Que igreja que você gostaria que essa que você congrega fosse? Qual o desejo? Imagine, você já sonhou com uma igreja tão avivada, que causasse mudança no bairro onde ela está. Sabe? Mudança em toda a cidade onde ela está.
trazendo mudança social, mudança de vida, transformação de pessoas, mudança no estilo de vida das pessoas, causar mudança, impacto na cultura onde ela está. Imagine isso. Imagine prostitutas, viciados, traficantes, se convertendo a Cristo, vindo para a igreja, se rendendo ao Senhor. Imagine pessoas aprisionadas pelo ocultismo, presos às garras de Satanás, refém das falsas religiões, de repente, se colocando de joelho, dizendo: eu entrego a minha vida a Cristo, eu sou de Jesus, a minha vida eu entrego a Ele. Imagine isso. Imagine as pessoas crendo que Jesus é o único Senhor. Eu queria que você imaginasse essa cena. Imagine você pegando o controle remoto da sua TV e passando lá, de repente você começa a ouvir falar da sua igreja na TV. Olha, tem uma igreja que tem feito algumas coisas extraordinárias ali na zona norte de São Paulo. Imagina essa cena. Uma igreja que nos noticiários, a igreja que você congrega, está abalando a estrutura do comércio, abalando a religião local, em um bom sentido. Bom, se você imaginou isso, algo semelhante a isso aconteceu na igreja de Éfeso. Algo muito parecido com o que eu descrevi aqui. Uma igreja que não tinha uma equipe de marketing, uma igreja que fez tudo isso sem as redes sociais, nem banner, nem anúncio no jornal, sem nenhum comercial na Rede Globo. Não tinha nada disso. Mas através daquela igreja, a palavra de Deus se difundiu poderosamente. Então, quando nós falamos nessa igreja relevante, ou nessa igreja missional, estamos pensando nessa igreja que traga impacto na cidade. E eu creio, eu entendo, irmãos, nisso, que o avivamento sobre a vida da igreja, o mover de Deus sobre a vida de uma igreja, torna isso real e possível, se nós queremos, se nós desejamos. E a gente precisa desejar isso, buscar essa palavra. Como que a gente faz isso? Como que é possível a gente ser assim? Efésios 5, versículo 18, que é a conclusão dessa palavra, diz assim: não embriagueis com vinho onde há devassidão, onde há perdição, mas enchei-vos do Espírito. A ideia do enchei-vos do Espírito é uma ação passiva. A ideia é assim, de permitir, deixar Deus usar a sua vida, se colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, pode me encher. E é interessante essa comparação do vinho com o vinho, é algo negativo aqui nesse texto, com o Espírito Santo, que é algo positivo, mas ele usa uma comparação aí dos diferentes, dizendo assim que, assim como o vinho, a ideia é essa, que quando uma pessoa bebe demais, uma pessoa se embriaga com bebida alcoólica, o álcool domina aquela pessoa por completo, afeta o seu pensamento, afeta o seu raciocínio, afeta o seu jeito de olhar, o seu jeito de agir, e afeta o jeito que a pessoa anda, afeta toda a pessoa por completo, afeta o seu olhar. Isso não é bom, diz o texto. Ao invés de fazer isso, encha-se do Espírito Santo. E a ideia é que o Espírito Santo também venha dominar você por completo, o seu pensamento, o seu olhar, a sua mão, os seus pés, e venha conduzir a sua vida para a glória dEle, no poder dEle. E a palavra de Deus fala sobre isso, como nós nos enchemos do Espírito Santo, demonstrando a nossa sede pela presença dEle. Eu sempre gosto de citar essa palavra, segundo Crônicas 5,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se o meu povo, se o povo quiser, Deus tem para dar, Ele vai derramar da sua glória, trazer cura, trazer maravilhas no meio do povo, trazer perdão, trazer a sua glória sobre nós. Isso porque lá em Jeremias 29, o versículo 11 a seguir, diz Deus: eu sei os planos que eu tenho para vocês, ó irmãos de Vila Medeiros, ó meus filhos de Vila Medeiros, eu sei, os planos que eu tenho para vocês não são coisas ruins não, são planos de fazer vocês prosperarem, de fazer vocês viverem para a minha glória, diz lá o Senhor.
E ele diz, como que faz isso? Vocês passarão a orar a mim. Vocês me buscarão. Versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, nós somos um gigante adormecido. A gente não usa 1/10 daquilo que Deus quer que nós usemos, de sua autoridade, do seu poder, da sua ousadia para a pregação do Evangelho. Então eu penso, essa palavra que Deus tem dado ao meu coração, que é hora da gente despertar, é hora da gente levantar, é hora da gente tomar nossa posição e dizer, Senhor, eu quero, se o Senhor quiser fazer uma grande obra e quiser usar a minha vida, eis-me aqui. Sabe, levar a palavra de Deus, viver o Evangelho com toda a autoridade nesse mundo, sabe? E a gente precisa despertar. Eu entendo que o despertador é a oração, os barulhos das orações, que mostra a necessidade da gente buscar o Senhor. Esse despertador já está tocando, não sei se você está ouvindo. Talvez o seu sono seja tão forte que você não está percebendo, mas está tocando, é hora de você levantar e Deus está te chamando para um grande trabalho, para uma grande obra. Eu quero concluir essa palavra com Isaías 43, o versículo 3. O que diz lá em Isaías 43? Lá diz que Deus derramarei água sobre os sedentos, rios, vou derramar torrentes sobre uma terra seca, água sobre o sedento. Essa é a palavra. Esse texto aponta para a gente uma necessidade. Já preguei sobre isso aqui na igreja. A necessidade de um avivamento, a necessidade, assim como a vida precisa da água para existir, a vida espiritual só existe pela ação e mover do Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo. Mas também o texto lá de Isaías 44, versículo 3, apresenta, além de uma necessidade, uma condição. A gente precisa estar sedento, desejoso, a gente está querer, dizer, eu quero, Senhor. Eu quero. Quem quer aqui? Você quer? Você deseja? Deseja mais do Senhor? Porque nós não podemos produzir o avivamento, nós não somos capazes. Isso é obra exclusiva de Deus. Se o pastor começar a forçar demais, vai ser fogo estranho. Não. Não é o pastor, não. Quem faz isso é Deus, é obra de Deus sobre a vida da igreja, uma obra exclusiva. Apesar de ser uma obra de Deus, nós podemos sim preparar o caminho para que o avivamento venha. Nós podemos sim preparar o caminho e fazer isso. Nós podemos preparar o caminho, nós podemos pedir, nós podemos esperar e confiantes nessa promessa do Senhor. Nós não podemos produzir vento, mas pela fé nós podemos içar as velas na direção desse vento. Nós não podemos fazer chover, claro que não. Nós não podemos produzir água, mas nós podemos mostrar para Deus o quanto nós estamos sedentos por algo mais dele, nesse tempo de seca, nesse tempo de deserto que nós vivemos nessa época. Nós podemos acreditar, nós podemos crer no mover de Deus. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.